Nessa aula eu vou mostrar que o que a gente tem que chamar de maneira correta é transformação por causa do digital. E aí a gente vai começar a ter uma visão bem diferente do fenômeno. Depois, então você é um pensador da transformação digital e você é um pensador causal. É isso. É isso. Eu estudei durante 11 anos, fiz um doutorado para tentar ter uma visão causal do problema. Então, eu sou um pensador que pensa a transformação digital e que procurou as causas da transformação digital. Aí você vai me perguntar o seguinte, Taren, como é que a gente faz para que a gente possa analisar a causa de um fenômeno como esse? E aí a gente começa uma brincadeira interessante. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos sair da discussão de transformação digital e vamos entrar na discussão de uma epidemia. Qualquer que seja epidemia, AIDS, dengue, febre amarela, vai pegar aí a história de todas as epidemias. Quando você tem lá o pensador, né, o epidemiologista, que vai descobrir o motivo de determinada epidemia, o que ele faz? Ele vai procurando, vai procurando. É o quê? É transmissão pelo ar? É transmissão sexual? É um bicho que está mordendo, como é o caso lá do barbeiro? É um mosquito que está mordendo? Que tipo de mosquito que está mordendo? Né? E aí, a partir do momento que você vai ver a causa da epidemia, você, digamos assim, você faz um diagnóstico. O motivo da epidemia é a mordida de um determinado mosquito que dá em determinado lugar, que funciona de determinada maneira e tal, papau, papau. Então, a gente precisa analisar qual é a causa, qual é o mosquito. Então, a primeira coisa que a gente tem que tentar entender desse mundo aí digital é qual é o mosquito que está mordendo a sociedade. Então, objetivamente, a gente pode procurar várias coisas que estão acontecendo, mas a gente tem que procurar qual é a causa, qual é o mosquito, qual é o fenômeno que você tinha uma formação e, de repente, o processo entrou em transformação. Então, existia uma formação, uma estabilidade, e, num determinado momento, começou um processo de transformação. Qual foi o motivo disso? Qual foi o que aconteceu? Então, isso aí é uma análise que a gente vai fazer, para a gente começar a ver que epidemia que é essa. Então, a gente vai começar a analisar que é a chegada de uma nova tecnologia específica que chega na sociedade e que a partir da chegada daquela tecnologia, como se fosse um mosquito, como se fosse um meteoro que cai e que mata todos os dinossauros, a partir daquele fenômeno, o sistema que estava num determinado equilíbrio, numa determinada estabilidade, ele entra em processo de instabilidade e começa a quebrar uma determinada forma e começando a mudar uma outra, criando uma outra forma. Então, existe uma tecnologia que é a tecnologia digital. Existe a chegada do computador. Depois existe a chegada do computador em rede. E depois existe dentro do computador em rede uma série de softwares, plataformas, ferramentas, etc., etc., que começam a fazer uma mudança profunda na sociedade. Nesse momento, a gente está começando a dizer o quê? Que o digital chega, uma nova tecnologia chega, e essa tecnologia começa a provocar uma mudança. Então, como é o nome correto para nós, da nossa escola causal? É transformação por causa do digital. Existe uma transformação na sociedade que está acontecendo porque houve o surgimento de uma nova tecnologia que nós estamos dando um nome genérico de digital, que é a passagem, né,
do analógico para o digital, a passagem de um determinado tipo de maneira de comunicação, maneira de processamento da informação, maneira de lidar com os dados, maneira da sociedade fazer as trocas, que passa para uma nova maneira. Então a gente identifica um determinado momento, uma determinada causa da situação, uma causa direta da situação. Então não é transforma. O nome correto para nós que estamos trabalhando nessa escola de pensamento aqui é transformação a partir do digital. O digital é a causa que provoca uma transformação. Existe uma formação e a gente vai então para uma nova formação por causa do digital. E aí a gente identifica o mosquito. E a partir do momento que a gente identifica esse mosquito, nesse momento a gente começa a ganhar estofo. Porque aí a gente começa a pensar de uma forma interessante. Espera aí, então a gente tem uma tecnologia que chegou, se massificou rapidamente na sociedade e a partir daí criou-se uma transformação. Então, a causa. Chegada do digital. O que ela provocou? Mudanças na sociedade. Então a gente tem mosquito. Qual é o nome do mosquito? Mosquito. Não é dengue, não é AIDS, não é febre amarela, não é o barbeiro. Então, qual é o objetivo daqui, dessa aula, desse encontro? Quer dizer, existe uma causa e a causa é a chegada de uma nova tecnologia. Para nós, o nome correto do que todo mundo está chamando de transformação digital é transformação por causa do digital.